A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal TV Meja. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva e toque no sininho para que você seja avisado todas as vezes que publicarmos novos vídeos. Vamos agora para o nosso conteúdo de hoje. A nossa lição de hoje é a 10, cujo tema: o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Indo para o nosso textuário, onde encontra-se no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1, onde diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Indo para a nossa verdade prática, onde diz: Deus sempre adverte seu povo sobre os perigos da idolatria e suas terríveis consequências. A nossa aula de hoje está organizada nos seguintes tópicos principais. Vejamos. Tópico 1. Samaria é cercada pelo rei da Assíria. Tópico 2. Os pecados do povo e sua queda. Tópico 3. Os estrangeiros ocupam Samaria. A nossa leitura. Leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao 14, e também do versículo 17 ao 20. E por fim o versículo 29. Vamos para a introdução. O cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nessa época, a Assíria começava a crescer e a se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiças e assassinatos, em razão de desprezarem e desobedecerem aos mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Tópico 1. Samaria é cercada pelo rei da Assíria. 1. Israel, sob o reinado de Jeroboão II. A nação de Israel experimentou prosperidade econômica e reconquistas de territórios perdidos para a Síria, que durante algum tempo dominava a Palestina. Mas infelizmente, conforme nos adverte os profetas Amós e Oséias, esses resultados foram alcançados através de corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. Os períodos de prosperidade não fizeram o povo retornar a Deus para adorá-lo, conforme a lei. 2. A traição do rei Oséias. O rei da Síria, Salmaneser, descobriu que Oséias, seu vassalo, o traíra ao buscar apoio do Egito e interromper o pagamento dos tributos ao seu reino. Enfurecido, o soberano mandou prender Oséias, marchou com seus exércitos contra Samaria e a sitiou por 3 anos. A partir daí, Israel não teria mais chances de negociação, só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. 3. A advertência dos profetas. O aumento da riqueza nacional, especialmente sob o reinado de Jeroboão II, fez com que pequenos proprietários fossem espoliados pelos mais ricos, até que se tornassem pobres e servos desses usurpadores. Enquanto os mais abastados viviam na extravagância, os pobres eram vilipendiados e permaneciam na miséria. Essas injustiças fizeram com que os profetas Amós e Oséias formalizassem graves denúncias. Todos estes brutais pecados da nação de Israel foram apontados pelos profetas com pesadas advertências ao arrependimento e apelos à misericórdia e ao amor de Deus, de acordo com o livro do profeta Oséias, capítulo 7, do versículo 11 ao 14. O Todo-Poderoso sempre abominou o sincretismo em Israel, em que o povo adorava os ídolos e ao mesmo tempo oferecia cultos a Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação com tanta severidade. Podemos conferir a referência bíblica no livro do profeta Amós, capítulo 5, do versículo 21 ao 27. Deus não se deixa escarnecer, e não tolera um coração dividido com outros deuses ou objetos de adoração. Esses falsos deuses influenciavam o coração do povo, inclinando-o
contra a vontade de Deus declarada em sua palavra. Tópico 2. Os pecados do povo e sua queda. 1. O terrível pecado da idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou mais intensamente à idolatria que o sul. Provavelmente esta foi a razão de Israel ter sido levado para o cativeiro algumas dezenas de anos antes de Judá. Apesar do caos espiritual e rejeição de Israel, Deus queria salvar o povo. Foi então que o Senhor convocou o profeta Oséias para uma situação bastante estranha. Pediu que ele se casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Essa prostituta representaria a nação de Israel. Oséias cumpriu a ordem do Senhor e se casou com Gomer e teve 3 filhos. Cada filho que o profeta tinha com a prostituta mostrava a desaprovação divina com o povo de Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática da infidelidade do Reino do Norte. Nesta metáfora, a prostituta, ou seja, Israel, deixa seu marido, ou seja, Deus, para se deleitar com seus amantes, isto é, Egito e Assíria, e ainda pagava para estar com eles. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral, sempre que o povo de Deus se desvia da genuína dedicação ao Todo-Poderoso. 2. Outras causas do cativeiro. Os pecados relacionados à exploração e indiferença para com o pobre foram duramente criticados pelos profetas. Percebe-se que tais iniquidades são colocadas em pé de igualdade com a idolatria. O profeta Amós condenou estas transgressões de maneira implacável. Ouvi esta palavra, vós, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, que oprimis os pobres, que quebrantais os necessitados. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra. A situação era tão grave, que até os sacerdotes fizeram um conluio com os governantes para extorquir o povo. Deus fez um juramento dizendo que jamais se esqueceria das maldades de Israel, de acordo com o capítulo 8, do versículo 4 ao 7, do livro do profeta Amós. Tópico 3. Os estrangeiros ocupam Samaria. 1. A mistura de gente e o sincretismo. Após o exílio, alguns israelitas pobres permaneceram em Samaria e região. A política dos assírios era que os territórios espoliados fossem reocupados por povos de outras etnias e origens, promovendo assim uma grande migração e reassentamento de pessoas. O objetivo era misturar as nacionalidades, para evitar possíveis rebeliões e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria, junto aos deportados de outras nações, tornasse a religião israelita ainda mais sincrética. É por isso que lemos no Evangelho de João: os judeus não se comunicam com os samaritanos. João capítulo 4, versículo 9. 2. Jesus e os samaritanos. Apesar do antagonismo entre judeus e samaritanos, Jesus os contemplou com muito amor. Ele deu atenção à mulher samaritana e lhe anunciou o reino, fazendo-a conhecedora da fonte de água que sacia a sede humana de forma definitiva. E em razão da dúvida daquela mulher sobre o legítimo lugar de adoração a Deus, Jesus foi enfático em dizer que o lugar não é físico ou geográfico, e sim espiritual, o coração do homem. Na parábola do bom samaritano, Jesus contrasta a religiosidade excessiva dos líderes religiosos judeus com a natural espiritualidade de um samaritano. Foi aquele homem considerado indigno que mostrou compaixão para com o ferido, à beira do caminho, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. O mestre quebrou paradigmas de religiosidade e espiritualidade ao se relacionar de forma amável e acolhedora com os samaritanos. Conclusão: não faltou advertências para que Israel abandonasse a idolatria e fosse poupado do cativeiro. Todavia, nada surtiu efeito. Cada vez mais a nação afundava em seus pecados. A maneira drástica, porém misericordiosa e amorosa, de Deus retornar seu povo ao aconchego do seu amor, foi, infelizmente, conduzi-lo ao cativeiro e à dispersão.
Que Deus nos ajude a atentarmos mais para a sua palavra a fim de não colhermos os amargos frutos da desobediência. Através da lição de hoje, destacamos algumas observações. 1. O cativeiro de Israel, ou seja, o Reino do Norte, cuja capital era Samaria, ocorreu durante o reinado de um rei de nome Oséias. 2. O que motivou o rei da Assíria a enviar o exército e cercar a capital Samaria por um período de 3 anos e depois levar o povo cativo foi a traição do rei Oséias. 3. A Assíria era um grande império naquela época e controlava várias nações e cobrava impostos dos reis dessas nações. Israel pagava impostos para a Assíria, mas o rei Oséias foi buscar apoio do rei do Egito e parou de pagar impostos à Síria. Então, a Síria invadiu Samaria e destruiu o reino do norte, deportando seus habitantes, deixando para trás os pobres em Samaria e região. Outra observação que fazemos nesta lição 10 é que o reino do norte estava envolvido em sincretismo religioso, ao ponto de adorar aos ídolos e praticar a adivinhação, conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículo 17. Ou seja, Israel se envolveu em práticas religiosas das outras nações e, com isso, pecaram contra o seu Deus vivo e único Deus. Outra observação que faço aqui é que, apesar dos graves pecados de Israel, Deus levantou um profeta de nome Oséias, a fim de alertar o reino do norte, mas o tal reino não se importou com a mensagem do profeta Oséias, não deu crédito, não obedeceu, não se arrependeu dos seus pecados. O fim de quem não quer obedecer às instruções do Senhor Deus será de caos e destruição, a exemplo do que aconteceu com a nação do norte, o reino do norte. Fica para nós essas observações.